Bem-vindos a mais um estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Palavra de Deus, Palavra de Deus. E como diz a Palavra de Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é para nós somos a igreja do Senhor. Então, vamos orar para que o Senhor nos dê ouvidos para escutar a sua palavra, entender a sua palavra e compreender o propósito dela para esses dias que estamos vivendo, que a Escritura chama de últimos dias ou fim dos tempos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos dá ouvidos para ouvirmos a tua palavra, nos dá entendimento para compreendermos, Senhor, porque precisamos disso para viver esses dias tão difíceis que estamos vivendo, que antecede a tua vinda para nos buscar. Então nos abençoa, papai, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, temos que sempre começar dizendo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus. O Senhor foi sepultado, mas 3 dias depois o Senhor ressuscitou dos mortos, deixou aquele túmulo vazio. E é interessante que Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra estava revolvida. Então ela voltou, foi ter com Pedro e João, contou para eles, os dois saíram correndo juntos, mas João parece que corria mais do que Pedro, correu mais que Pedro e chegou primeiro e viu o túmulo vazio. Então, depois de Maria Madalena, João, entre os apóstolos, foi o primeiro que viu o túmulo vazio. Que experiência maravilhosa para João, ter sido o primeiro dos apóstolos a ver o túmulo vazio. E Jesus permaneceu com eles durante 40 dias, em seu novo corpo e falando sobre as coisas do reino de Deus. Que tempo maravilhoso, que 40 dias maravilhosos os seus discípulos, os apóstolos, passaram por Jesus. E ele acostumando os seus discípulos com o seu novo corpo e falando com eles sobre o reino de Deus. Porque eles ficariam aqui e teriam que falar não mais das coisas desse mundo, mas das coisas do reino de Deus. E é isso que eu gostaria que o Espírito falasse comigo, com você, para que nós gastássemos mais tempo falando das coisas do reino de Deus do que das coisas desse mundo. Porque tudo nesse mundo passa, mas as coisas do reino, elas são eternas. E Jesus deu essa ordem maravilhosa: ide por todo o mundo e pregai a boa notícia a toda criatura. Quem crê, Jesus diz, e for batizado, será salvo. Que bom que você crê, que eu creio. Eu já fui batizado, espero que você já tenha sido batizado também, porque o batismo é um testemunho da sua fé naquilo que Jesus fez por nós. E João estava lá naquele Monte das Oliveiras e não podia imaginar, João não podia imaginar que 60 anos depois veria Jesus outra vez. Durante aqueles 4 dias, Jesus apareceu num corpo que era suportável para que eles vissem. Apareceu um dia como viajante, outro dia apareceu como jardineiro para Maria Madalena, outro dia como um amigo na praia, pedindo a eles que lançassem a rede. Mas João não sabia que 60 anos depois veria Jesus novamente. Só ele estava vivo e preso na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Jesus. E novamente João volta a ver Jesus. Escuta aquela voz tremenda e quando ele se vira, ele vê Jesus. O rosto de Jesus brilhava como o sol na sua força. A cabeça e os cabelos de Jesus eram brancos como a mais alva lã. As vestes maravilhosas, e Jesus estava cingido à altura do peito com uma cinta de ouro.
Os olhos, João fala, os olhos do meu Senhor, os olhos de Jesus eram como chama de fogo, os pés como bronze polido. E da boca do Senhor saiu uma espada afiada de 2 gumes. Que visão maravilhosa! E eu vi Jesus no meio de 7 candeeiros de ouro. O que significa isso? E nas mãos do Senhor, João diz, tinha na sua mão direita 7 estrelas. Ele viu Jesus no meio de 7 candeeiros de ouro e na mão direita de Jesus havia 7 estrelas. O que significa os candelabros e as estrelas? O próprio Senhor explicou para João, né? Os candelabros são as igrejas, as estrelas são os líderes que estão à frente da igreja. O que ele estava dizendo para João, lembrando a João, que a igreja era dele. Ele é o cabeça da igreja. E é ele que passeia no meio das igrejas. Mas para entendermos mais ainda o significado disso, precisamos lembrar das palavras de Jesus, quando disse aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Não se acende uma candeia e a coloca debaixo da cama. Jesus está dizendo que você e eu é que somos a luz do mundo. Nós somos a igreja dele. E nós não podemos ficar escondidos debaixo da cama. Cama é um lugar de conforto, não é assim? Eu lembro uma vez que eu fiz uma coisa errada e com medo da minha mãe, eu me escondi debaixo da cama. Ela não me achou. Passou o dia inteiro me procurando e não me viu. Nós não podemos ficar escondidos debaixo da cama, nem escondidos em lugar nenhum. Jesus nos chamou para testemunhar dele. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos que brilhar. Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Então Jesus estava dizendo que aqueles candelabros somos nós, eu e você. Aquelas estrelas também são os líderes. E João ouviu essas palavras de Jesus, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então você pode fazer uma pergunta. Com essa pandemia de hoje, será que alguma das cartas tem valor? Será que essas cartas foram só para aquela época ou para todas as épocas e principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo? Com certeza. Jesus havia dito, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quanta gente, quanto cristão, né? Apavorado com essa pandemia, tentando salvar a sua vida e coisas parecidas, não é assim? Quem quiser salvar a sua vida, diz Jesus, perderá. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Então, meu irmão, não tenha medo, escute a carta que Jesus manda para nós nesses dias, porque elas são mais importantes do que ficar aí tentando guardar a vida com medo de vírus, de pandemia ou de qualquer coisa. Porque o próprio Senhor diz, não tema aquele que mata o corpo e não pode matar a alma, viu? Então, abra os seus ouvidos e entenda o que Jesus quer para nós nesses dias. Se fosse hoje, para quem seria a primeira carta? Sim, porque houve uma primeira carta, não é assim? Para uma determinada igreja. Se fosse hoje, para quem seria a primeira carta? Então pense aí, depois nós podemos falar sobre isso. Porque também temos essa pergunta, por que foi para a igreja de Éfeso a primeira carta? Por quê? Porque a primeira não foi para Esmirna ou para Pérgamo? Será que Jesus tinha uma predileção com a igreja de Éfeso? Ou queria nos falar alguma coisa, falar alguma coisa com a igreja de Éfeso? Imagine se você estivesse vivendo naquela época e você congregasse na igreja de Éfeso. Sabe quem formou aquela igreja? O apóstolo Paulo, Átila, Priscila. Imagine se em alguma congregação hoje você tivesse um líder como o apóstolo Paulo. Meu Deus, quantas revelações o apóstolo Paulo deu àquela igreja. Só a carta que ele escreveu para Éfeso é uma das cartas mais lindas da Escritura, que você deve ler pelo menos umas 50 vezes a carta de Paulo aos Efésios. Outra riqueza,
João foi pastor na igreja de Éfeso. Já imaginou? O apóstolo João, que andou com Jesus, que comeu com Jesus, que recostou o seu rosto no peito de Jesus, que viu Jesus crucificado. Já imaginou você ter na igreja o apóstolo João como pastor da igreja? Não acabou não. Já pensou? Maria, a mãe de Jesus, vivia em Éfeso e fazia parte da igreja de Éfeso. Já imaginou você chegar na igreja de Éfeso e encontrar Maria e dizer a paz do Senhor? Assim, meu Deus, quanta riqueza aquela igreja recebeu do Senhor Jesus. Quanta coisa aquela igreja fazia pelo Senhor. Mas é bom prestar atenção na carta que Jesus mandou para eles. Não é assim? Éfeso. O Senhor disse: eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Eles deviam fazer muitas coisas. Sei quantas coisas boas você está fazendo. Então o Senhor sabe quantas coisas boas eu e você estamos fazendo. Mas será que Ele não tem mais alguma coisa para falar conosco? E Ele disse: sei que você tem suportado provas por causa do meu nome. Ele também sabia que eles tinham passado dificuldades, estavam suportando provas por causa do nome de Jesus. Jesus sabia tudo isso. Mas, todavia, diz o Senhor, não me ama como antes. O que aconteceu? O que aconteceu? Vocês estão mais envolvidos com tanta coisa, fazer tanta coisa, mas não me amam como antes. Eu não sei nem como explicar isso. Imagina um homem que casa com uma mulher e na lua de mel, no início do casamento, aquele amor. Mas depois o homem se preocupa mais em fazer outras coisas do que amar sua esposa. Não é assim? Então, o que o Senhor quer? O que é mais importante sobre todas as coisas? Não importa o que eu estou fazendo para Jesus. O que Ele quer mesmo é que eu o ame cada dia mais. E ao amar Jesus, eu vou testemunhar dele. Porque se você ama alguém, você tem prazer de falar da pessoa que você ama para os outros. Então eu espero que isso sirva para mim e para você nesses dias que estamos vivendo. O Senhor não está preocupado se você está construindo igreja bonita, se está fazendo isso ou aquilo, mas se você o ama. Eu quero amar Jesus. Lembra onde caiu, o Senhor disse. Lembra onde caiu. Volte o entusiasmo pelo seu Senhor. Pratique o que aprendeu, senão moverei do seu lugar o teu candeeiro. Então, muitas congregações, ou igrejas, como nós chamamos assim, podem ter virado instituições. Então, fatalmente, o Senhor vai espalhar aqueles que são luz ali dentro, para que eles brilhem fora daquele lugar que virou uma instituição. Eu não sei, a igreja de Jerusalém parou. O Senhor teve que espalhar todos os cristãos de Jerusalém para que eles brilhassem, porque a igreja estava virando uma coisa que o Senhor não queria. Enfim, ouça o que o Espírito diz para que possa comer da árvore da vida. Então o Senhor sempre dá um entusiasmozinho. Olha, se você voltar ao primeiro amor, eu tenho um presente para você. Você vai comer da árvore da vida. É como um pai que sai e fala: ó, meu filho, se você varrer a casa, eu vou te dar um presente quando eu voltar. Como Jesus é maravilhoso. Ele nos revela que Ele sabe tudo, Ele nos revela o que Ele quer de nós. E ao expressar esse querer, Ele também nos promete coisas maravilhosas. Então, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus está falando conosco. Vamos orar então, para que o Senhor nos lembre onde nós nos afastamos, onde começamos a fazer tantas coisas e deixamos de amá-lo mais como deveríamos. Senhor, nós te pedimos que pelo Teu Espírito nos lembre onde nós nos afastamos do primeiro amor, Senhor.
Nos ajuda a te amar mais do que no princípio, Senhor. E não permita que nós nos ocupemos tanto em fazer tantas coisas e nos esqueçamos que o principal é te amar e testemunhar do amor que temos pelo Senhor para outras pessoas. Muito obrigado, Jesus. E o Senhor mandou escrever para Esmirna. Muito importante essa carta, porque Jesus não repreende essa igreja. Que coisa interessante. Esmirna era uma cidade que fabricava um perfume. Tinha que esmagar uma madeira lá para produzir o perfume. Mas eu não quero falar assim da Esmirna da história, porque hoje nós vivemos a nossa Esmirna aqui, não é assim? Mas enfim, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Olha o que Jesus mandou João escrever. Sei quanto tem sofrido e quão pobre é. Essa palavra pobre é muito mais do que pobre, sabe? É uma igreja miserável, muito pobre mesmo. No original, não é apenas pobre, é uma igreja quase que miserável, sem riquezas nenhumas. Mas na verdade você é rico. O quê? Quer dizer que se riqueza fosse sinal de aprovação da parte de Jesus, Esmirna seria reprovada. Então, com essa carta para Esmirna, nós vemos que riqueza não tem nada a ver com a aprovação da parte do Senhor. Então, aqueles que constroem igrejas bonitas, grandes, pensando que isso tem a aprovação do Senhor, estão completamente enganados. Porque Esmirna era uma igreja miserável e Jesus dizia que ela era rica. Não se iluda com templos bonitos. Não quer dizer que o templo não possa ser bonito, mas isso não engana Jesus, sabe? Sei quanto tem sofrido e quão pobre é, mas na verdade você é rico. Você também, meu irmão, talvez não tenha carro, talvez esteja desempregado. As pessoas olham para você, parece que não vê Jesus na sua vida porque você não tem riqueza. Mas Jesus está dizendo, você é rico. Não se iluda com a aparência das coisas. Não se iluda. Conheço os que te criticam. Além de ser miserável, tinham pessoas que criticavam a igreja de Esmirna. Você também, além de pobre, talvez você seja pobre, ainda tem pessoas que te criticam. Mas olha o que Jesus falou. Conheço os que te criticam, que se dizem judeus, olha no caso cristãos, assim, mas não são. Na verdade, seguem a Satanás. Já pensou? Será que tem gente dentro das congregações que servem a Satanás? Olha, eu como pastor há tantos anos, viu? Eu olho para a congregação e eu sei que tem muita serpente lá dentro, fingindo de crente, sabe? Mas são servidores de Satanás. É verdade. Não se estranhe com isso, viu? Conheço os que te criticam, que se dizem judeus, né? Sim, pessoas religiosas, sabe? Porque judeu é religioso, sabe? Mas não são, na verdade, seguem a Satanás. Não tenha medo do que em breve irá acontecer, pois Satanás vai experimentar a sua fé. Além da igreja ser pobre, além de Satanás estar usando pessoas para criticar aqueles cristãos, sabe? Ainda pronta. Mas Jesus está dizendo, não tenha medo do que em breve irá acontecer, pois Satanás vai experimentar a sua fé. Eu já passei algumas situações assim, sabe? De pessoas me criticando e outras coisas mais, mas, sabe? Isso só faz aumentar a minha fé. Seja fiel, mesmo enfrentando a morte, pois lhe darei a coroa da vida. Que promessa de Jesus! Seja fiel, mesmo enfrentando a morte, pois lhe darei a coroa da vida. Muitas vezes Satanás tem atacado você com enfermidade, com doença, com câncer, ou sei lá que tipo de perseguição. Seja fiel, porque Jesus tem a coroa da vida. Essa aqui vai passar.
Satanás pode colocar um câncer, Satanás pode levantar alguém para te matar, mas é a vida do mundo. Mas a coroa da vida está esperando por aqueles que são fiéis até a morte. Então, meu irmão, minha irmã, que o Senhor diz, ouça com atenção, pois vencendo jamais verá a segunda morte. Claro, nós vamos receber a coroa da vida, então jamais veremos a segunda morte. Então, que possamos ouvir essas palavras maravilhosas através dessa carta de Jesus que Ele tem para você e para mim nesses dias. Vamos orar para que o Senhor nos dê a graça de sermos como a igreja de Esmirna, viu? Não há nenhuma crítica a ela. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor diz, vocês são ricos, apesar da aparente pobreza, né? Apesar da aparente miséria, de pessoas te criticando e você ter que enfrentar coisas horríveis, sabe? Mas vocês são ricos. Pai, em nome de Jesus, nos dê a graça, Senhor, de permanecer fiel como essa igreja de Esmirna nesses dias difíceis que estamos vivendo. E nós te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Então vamos parar por aqui. Então até na quinta-feira, onde estaremos continuando, ouvindo essas cartas que Jesus tem para nós nesses dias que estamos vivendo. Um beijo para você e toda a sua família, em nome de Jesus.